Ouvimos sobre aí a visão do que é o corpo de Cristo, do que é a igreja. Eu não me esqueço da data em que o Senhor Jesus me salvou. Foi dia 2 de março de 1979. Esse foi o dia D na minha vida, quando abriram-se meus olhos e eu pude ver a Jesus. Eu me lembro que quando minha mãe me deixou no orfanato em Curitiba, e um orfanato de freiras, elas cuidavam das crianças, e elas me catequizaram, e naquele catecismo, eu creio que criou-se pelo poder de Deus em minha vida um sentimento. Eu queria ver Jesus. Cresci com esse sentimento. Na minha adolescência e na minha juventude, cada filme que saía acerca de Jesus eu queria ver. E desde que via Jesus, eu tenho caminhado 46 anos já, né? 79 para cá. Há semanas atrás eu fiz 46 anos de fé. A fé que Jesus depositou no meu coração para vê-lo. E eu ouvi, graças a Deus. E de lá para cá, irmãos, eu tenho procurado ser um homem cada vez mais insignificante, para que Cristo seja significante. Tenho procurado ser anônimo, mas é quase impossível. Tenho que pregar a palavra, tenho que anunciar o reino de Deus, tenho que aparecer na frente dos irmãos, mas que Cristo apareça e nós desapareçamos. Eu quero ler aqui a escritura que diz em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35 ao 43. Aqui fala de um cego que estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola, mendigando. Diz assim: aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Irmão, se você observar claramente essa escritura, alguém sendo filho de Deus, alguém sendo Senhor de tudo, alguém sendo Criador de todas as coisas, disse para este cego: o que queres que eu te faça? Sendo que Ele é o Senhor, está colocado a servir a criatura, a humanidade, aos perdidos, aos que estão sem visão, cegos,
Há uma outra ocasião que Jesus curou um cego levando-o pela mão. A nossa cegueira pode ser tão grande a ponto de que tenhamos que ser levados pela mão, mas o Senhor não se importa, Ele te leva para fora de uma aldeia onde você está vivendo com incrédulos, pessoas duras de coração, como Pedras, que era a cidade de Betsaida, onde que Jesus decretou um juízo sobre ela por causa da incredulidade dela. Então, muitas vezes, o Senhor Jesus quer nos tirar de um convívio de incrédulos, de uma aldeia incrédula, de uma cidade incrédula, e nos mover para nos dar visão. Às vezes vivemos até em meio de irmãos incrédulos. Eles foram salvos pela misericórdia de Deus, todos nós fomos salvos pela misericórdia de Deus, mas eles não creem mais em seguir a Jesus. Paulo estabeleceu algo importante na Bíblia, que é, ele diz que nós fomos chamados para a obediência da fé. Então o crente, quando ele crê no Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser mais desobediente. Ele tem que ser obediente da fé. Pela obediência da fé, ele tem que caminhar, né? E o que é a fé? A fé é viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho procurado pedir para o Senhor todos os dias da minha vida: Senhor, me guia na Tua palavra. É a palavra de Deus que sustenta-nos na tentação. Jesus na tentação, quando o diabo disse para ele: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus elogiou o centurião quando o seu servo, o seu criado, estava doente, próximo da morte, e ele foi ao encontro de Jesus e disse, né, alguém avisou a Jesus, Jesus disse: eu vou na sua casa, eu vou lá. Jesus não tem problema de ir na tua casa. Talvez você esteja endurecido e um dia Deus bate na tua casa. Eu lembro de uma pessoa que se converteu porque o pregador disse assim: olha, se você não quer se entregar aqui, mas você pode levar Jesus, Ele pode te acompanhar na tua casa. Quando chegou em casa, ela se converteu. Meu filho num retiro, ele tinha 7 anos e 25 crianças se converteram no retiro. O Senhor os batizou com o Espírito Santo. E meu filho mais novo não teve aquela experiência lá. Aí ele chegou em casa, passado uns 3 dias, ele disse: mãe, eu quero me converter. O meu coração está aqui fervendo. E daí minha esposa falou: ajoelha aí no chão, eu vou orar por você. Ele se ajoelhou e o Senhor fez uma obra no coração dele. Então, vamos olhar como o Senhor de fato... Jericó é um lugar onde a primeira batalha... Lembram-se de Josué? A primeira batalha de Josué. Ele precisava ver o Senhor e o Senhor apareceu lá. O anjo do Senhor, o Senhor apresentou-se ali naquele lugar, mas não era o anjo, era o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele venceu aquela batalha não por ele mesmo, mas porque os anjos do Senhor estavam com ele. O príncipe dos exércitos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Quando você está em batalha, chame-o. Senhor Jesus. Nós precisamos viver da fé, saber que a presença de Deus está conosco.
A maioria dos crentes, eles confessam que são crentes, mas eles vivem como se Deus não existisse. Quando eles estão muito tristes e muito abatidos em uma situação difícil, eles se lembram de Deus, se humilham e pedem socorro de Deus. Amém? Daí de repente eles ganham uma bolada de dinheiro, estão muito felizes e esquecem de Deus e vão festar. E ficam muito alegres e esquecem do Senhor. Nós devemos render ao Senhor aquilo que o Senhor mesmo provê e dá alegria ao nosso coração. As primícias eram levadas pelo povo de Israel na presença de Deus e era oferecida ao Senhor. Teve uma colheita grande, então eles levavam aquilo para glorificar o Senhor primeiro. É interessante que na Escritura, os 3 primeiros anos de uma árvore que desse fruto não podia se comer, e nem se tocar, nem dar para ninguém, nem oferecer para o Senhor. Ficava lá, apodrecia, porque representava tudo que é humano. Os primeiros anos da nossa fé, nós somos cheios de glória ainda, porque o Senhor não cresceu em nós, e nós estamos ali cheios de... Parece que somos heróis da fé, até conhecer o Senhor, melhor dizendo, porque nós fomos salvos, diz ali, que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade é o propósito eterno de Deus. O conhecimento da verdade significa que você vai conhecer a Jesus Cristo. Agora não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Então, por isso que aqueles 3 anos de fruto, que poderia produzir uma glória própria, diz que o Senhor considerou incircunciso. No 4º ano, quando se colhia o fruto daquela árvore, também não se comia. Era para dar louvores a Deus. Então, pense bem, você em 3 anos de fé, você tem que estar pronto para dar louvores a Deus e não a você mesmo. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então o 4º ano, porque em 3 anos você vai se esquecendo de você. Você vai crescendo, porque tua visão vai crescendo. A visão espiritual de Cristo vai crescendo. E você vai atribuir a Ele todo o louvor pela obra que Ele fez de regeneração na tua vida. Então aquele fruto vai ser só para a glória de Deus, para dar louvores a Deus. A vida do cristão vai progredindo à medida que ele vai desconhecendo a si mesmo e conhecendo a Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, por isso, irmãos, precisamos urgente ver o Senhor. Se você ganha um bom salário, se você não pensa em você mesmo, então louve a Deus. Amém? Se você tem boa saúde, está com um corpo atlético, seja para a glória de Deus. Todos nós temos que pensar o seguinte: vamos ficando mais insignificante e o Senhor mais significante. Então, vamos continuar lendo aqui. A visão espiritual é puro ato de misericórdia de Deus. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes
estas coisas dos sábios e entendidos. As pessoas sábias e entendidas na igreja são as piores para se tratar. Elas são mais duras, porque têm uma mente inteligente. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E o Senhor disse que aniquilaria a sabedoria dos sábios e o entendimento dos entendidos pela revelação de Jesus Cristo. Isso aniquila-nos. Porque os sábios têm muitas conjecturas. Eles têm muito planejamento para como organizar a igreja. Deus não quer que ninguém organize a igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu mesmo, a Bíblia diz ali, Deus é o arquiteto e o construtor. Ele planeja e ele executa. Aleluia. Irmão, você quer ser feliz? Entregue-se nas mãos daquele que planejou a tua vida e ele mesmo vai executar. Como dizia o Senhor para uma pessoa, Deus tem a nossa história escrita aqui desde a fundação do mundo. Amém? Amém. Mas nós seguimos outro caminho e no final nós deparamos com a face de Deus novamente e Ele vai dizer assim: a história que eu escrevi para você foi esta, mas agora eu vou mostrar outro livro que você mesmo escreveu. Então você perdeu tudo que eu tinha escrito para você. Nós precisamos crer nele e viver dele, nele, por ele, para ele. Amém. Se você olhar a vida de Abraão, é tudo isso que eu acabei de falar. Então, um ato da misericórdia, nós temos que pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me faça ver Cristo. A minha vida está torta porque não vi Cristo ainda. Porque a visão nos dá direção, nos dá meta, nos dá clareza. Quem não vê Jesus não tem condição de andar. Então diz assim: então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse e chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? Ele disse: Senhor. Aqui no original grego existe alguma palavra a mais aqui. Ele fala: Senhor, que eu possa levantar meus olhos e olhar e ver. Quando nós estamos cegos? Quando estamos olhando para baixo. O céu é nossa visão. Quando nós olhamos para baixo, eu lembro que na minha juventude eu passava fome, porque chegou aos 18 anos, eu tive que assumir minha vida, mas eu ganhava um salário tão mirrado que a pensão era 180 cruzeiros, naquele tempo era cruzeiros, e eu só ganhava 90 cruzeiros. Então eles falaram assim: você tem que procurar outra pessoa para dormir no mesmo quarto com você e pagar 90, daí nós te cobramos 90. Fui em busca de uma pessoa que eu nem era amigo, nem amigo era. E aí, bom, pagava 90, mas era todo o meu salário. E aí, com o que eu ia comer? Às vezes entrava no estádio de futebol sem pagar, por baixo das pernas das pessoas, para tentar achar resto de pão com linguiça, de espetinho que tinha sobrado, para poder comer. Quando eu me lembro disso,
Eu glorifico ao Senhor, porque hoje eu não tenho falta de nada. Eu não tinha família e hoje eu tenho irmãos em todas as partes do mundo. E eu me lembro da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Fiquei, eu acho que 1 ano naquela situação. E eu, no trabalho, o trabalho era só de segunda até sexta-feira. Então eu só comia um pão e um copo de café todo dia, cinco vezes por semana. Sábado e domingo não tinha, porque não tinha trabalho. Mas, irmãos, o Senhor me sustentou vivo na fome. Graças a Deus, e eu nem crente era. A misericórdia de Deus pairou sobre minha vida. E eu tive essa misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Então, eu não posso nem pensar. Então, naquele tempo, o que eu fazia no sábado e domingo, quando não tinha trabalho, não tinha o que comer? Eu passava o dia inteiro num lugar lá chamado Passeio Público, olhando para baixo para ver se achava uma moeda no chão para poder comprar um pastel. Eu imagino a situação desse cego. Faz, Senhor, quero que eu possa levantar meus olhos. Eu não conseguia levantar meus olhos. Eu estava olhando para o chão, para a terra, buscando uma solução nesta terra. Ah, mas depois de 2 anos daquilo, o Senhor me salvou. Eu vi o Senhor. Ele abriu meus olhos. Eu esqueci da minha mãe, esqueci do meu pai. Eu estava sem ninguém. Nunca tinha visto meu pai, nem minha mãe, depois de que me deixaram no orfanato. Mas, irmãos, eu estava com esse homem aqui, cego, na beira do caminho, tentando achar algumas moedas para comer algum pedaço de pão. Hoje eu sento na mesa com meus irmãos em qualquer lugar da terra. Tem abundância de pão na mesa do justo? Tem abundância de pão na mesa dos irmãos? E quando nós viemos aqui e tomamos do pão e do cálice, percebemos o quanto o Senhor está preparando uma gloriosa mesa na ceia das bodas do Cordeiro. Daqui a pouco, aleluia, daqui a uns minutos talvez, daqui 1 hora ou sei lá, um dia a mais, o que há de vir virá e não tardará. Por isso que nossa vida tem que realmente ser, nós não precisamos ficar discutindo. Eu estava lá ouvindo alguém pregar sobre a questão da grande tribulação, porque todo mundo vai ter que passar pela grande tribulação, amém? Afirmando aquilo e categoricamente aquilo. O Senhor me disse: a coroa da justiça está guardada a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Se ele vem depois da tribulação, ou se ele vem antes da tribulação, ou se ele vem no meio da tribulação, alguém não pode perder a coroa por não amar o Senhor. Porque teologia não significa nada. Amor ao Senhor significa tudo. Amém. Nós podemos saber muito. Será que eu fiquei perplexo sobre a conversão de George Miller? George Miller estava fazendo um seminário teológico e se converteu depois de fazer o seminário teológico. O que ele ia ser? O que ele ia pregar sem o Espírito Santo? Então,
Jesus fez esse cego olhar para cima. E quando ele olhou para cima, Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Vê. Visão é olhar para cima. Paulo estava olhando para baixo, sua religião o colocou a olhar para baixo. Cristãos olham para seus templos e não olham para o Senhor. Qual o que vale mais? É a casa ou a glória da casa? É a glória? É a glória que vale. Os templos serão destruídos na volta do Senhor, mas o Senhor mesmo permanece para sempre. Amém. Porque nós estamos usando templos e lugares de reunião e tudo, mas um dia isto tudo acabará. Jesus disse: aqui não vai ficar pedra sobre pedra, porque ele estava dizendo dele mesmo, porque ele vai permanecer, mas aquele templo não. Mas quando você vai no Apocalipse, eu acredito que o Senhor, pense bem, os discípulos estão ali no monte do templo, estão contemplando o templo, que maravilha de templo, eles se admiraram e falaram para o Senhor: olha que, pensando que o Senhor ia se impressionar, o Senhor disse: isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Pode ler Jeremias capítulo 7. Deus tem algo para você hoje. Ele quer habitar em você. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer teus olhos serem abertos para você olhar para cima. Veja aí Jeremias, que tremendo. Os templos são idolatrados e a concorrência por templos maiores neste tempo é muito grande. Porém, não queremos um grande templo, nós queremos um grande Deus. Amém. Nós queremos a presença de Deus. Poderíamos ter um movimento de milhares ou milhões de pessoas, mas sem a glória de Deus, é melhor ter 2 ou 3 com a glória de Deus do que milhões sem a glória de Deus. O Senhor falou assim: não temas, ó pequeno rebanho, ao Pai agradou dar-vos o reino. O Senhor se agrada do lugar onde Ele possa habitar, sua glória permanece ali. Então vamos ver Jeremias 7, verso 4. Que interessante essa passagem bíblica, onde diz: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Templo do Senhor, 3 vezes. Quantas vezes foram edificadas casa para o Senhor? 1, 2, 3. Templos. Figura daquela casa que acabamos de ler com a experiência do Erling falando. A qual casa somos nós. Templo do Senhor é esse, eles falavam. Mas, quando nós olhamos em Mateus 24, o templo que pode permanecer, pode ser tua vida habitada pela presença de Deus. Então, no capítulo 24 de Mateus, o Senhor diz assim: o Senhor chegou e encontrou um templo vazio,
a presença de Deus não estava lá, o sacerdócio estava corrompido, o sacerdócio não temia a Deus, tanto que foi um sacerdócio que rejeitou a Cristo. Mas aqui diz, eles falaram, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Aquilo que eles falavam, os judeus falavam, templo, templo, templo do Senhor, é este. Eles admiravam muito. E Jesus diz assim, porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus não ficou admirado com a construção dos homens. Porque mesmo esse templo, Estevão, cheio do Espírito Santo, pôde ver a glória de Deus e pôde entender tudo que é espiritual acerca do templo. Então ele disse, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quando um crente se converte, qual é a garantia da sua salvação? Só para aqueles que não sabem, Efésios capítulo 1, verso 13. Aqui está a garantia de que somos salvos pela habitação de Deus na nossa vida. 1,13 diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Se você não foi selado com o Espírito Santo da promessa, não decidiu andar com Deus, não decidiu receber a Cristo, você está perdido, porque você não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a garantia quando Jesus voltar. Em Efésios capítulo 4, verso 30, diz o seguinte, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, está falando para os crentes, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, quando Jesus vier. Quando Jesus vier, Ele vem buscar os que têm o Espírito Santo dentro deles. Quem não tem está perdido, esta é uma verdade. Mas você pode receber a Jesus hoje. Amém. E Ele pôr o Espírito Santo em você. Amém. Então você será salvo. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Então aqui, voltando a Lucas 18, sobre a história do cego ali. Jesus falou, a tua fé te salvou, porque ele teve a visão, ele olhou para cima. E daí disse, verso 43, e logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Aleluia! Amém. Logo viu e seguiu a Jesus. Aqui está a posição de seguir a Jesus como um discípulo. O discípulo é aquele que escolheu tomar a cruz e seguir a Jesus, obedecê-lo em tudo. Você é apenas um crente, foi salvo, como Jesus fala no verso 42, tua fé te salvou. Daí ele tomou a posição, logo viu e seguia o Senhor, claro, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Ele causou um avivamento naquela multidão que estava caminhando com Jesus. Ele começou a glorificar a Deus. E então a multidão começou a louvar a Deus. Você pode causar um reboliço na tua casa. Você pode causar um reboliço lá onde você estuda. Chegar ali e glorificar a Deus. Você pode falar de Jesus. E isto realmente
Nós podemos ser hoje, parecer loucos, mas se você tivesse um grande tesouro para ganhar, um determinado rei falasse: olha, eu tenho uma montoeira de ouro para te dar, mas eu quero que você saia dando pirueta pelas ruas aí, e eu por meia hora, e gritando: Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Você entra na glória, pega o teu tesouro, porque você fez essa loucura. Servir a Jesus é uma loucura. Loucura para aqueles que se perdem, mas para nós, não. Para nós é o poder de Deus. Glória a Deus por isso. Jovem, não tenha vergonha. A vergonha só faz nós perdermos a glória de Cristo. Imagina o apóstolo Paulo chegando no meio dos judeus, rabinos, sábios, entendidos, e agora ele dizendo: olha, não é mais Moisés, é Cristo. Imagina você chegando lá para o povo que está com você, lá vamos supor, a pessoa está numa denominação aí, numa religião muito grande, e daí todo mundo venerando o líder, maravilhoso líder, ele prega maravilhas e tal, e aí você chega lá e diz assim: não, é Jesus, não é o líder, é o Senhor que temos que glorificar. As igrejas evangélicas estão cheias de ídolos, diferente do catolicismo, mas ídolos vivos ali pregando na frente. Jesus é o Senhor. Este nome que temos que propagar, esse nome que é sobre todo nome, é isso que precisamos divulgar. Esse cego saiu glorificando a Deus, devemos da mesma forma glorificar a Deus. Depois da minha conversão, fiquei mais 9 anos trabalhando no banco em que eu trabalhava. 9 anos falando para todos os funcionários sobre a pessoa de Jesus. Um dia dei alguns Novos Testamentos para os funcionários do meu departamento, e uma mulher muito braba, ela pegou o Novo Testamento que eu dei, ela abriu uma gaveta e fez assim, ó, jogou lá dentro. Falei: meu Deus, saí de perto dela, senão ela ia me dar um tapa. Fui sentar, e o Senhor me transferiu daquele departamento para outro departamento de tesouraria. E eu não via ela fazia 2 anos. 2 anos depois, ela falou: eu quero ir na tesouraria falar com você. Eu já pensei: vem encrenca aí. E ela foi. 2 anos depois. Aí ela entrou no cofre do banco, lá na tesouraria, e disse: olha, eu quero te dizer uma coisa. Eu estou lendo aquele Novo Testamento que você me deu. Ui. Falei: tá mesmo? Verdade? Sim, estou lendo. Eu estava indo na rua, porque eu dei em oração aquele Novo Testamento. Eu estava indo na rua, e de repente escutei um hino cantando. E quando eu olhei, era um lugar de reunião dos crentes, eu entrei. E tinha um homem pregando lá. E quando ele terminou de pregar, ele disse: quem quer Jesus Cristo aqui no seu coração? Eu fui lá, ela falou. Ele orou por mim. Eu fui visitado pelo Senhor e fui salva. Agora estou lendo aquele Novo Testamento que eu fiquei com raiva de você. Graças a Deus. Essa é a missão do cristão. Levar a salvação para outros. Falar do que você viu. Este cego, por certo, agora ia falar daquele a quem ele viu.
devemos nós, irmãos, amar a Jesus, pregar a Cristo. Falando de erguer os olhos, não sei se os irmãos notaram no texto que o irmão Erlen leu, Mateus capítulo 17. Mateus 17 diz o seguinte, no verso 5 ele diz assim, estando ele ainda a falar, nesse caso Pedro, né? Estando ele ainda a falar, Pedro está falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E o que eles fizeram? E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Sabe, irmãos, quando João estava ali com o Senhor, ele, em vez de olhar para a face do Senhor, ele estava olhando para Pedro, né? Ou Pedro, inverso, né? Vamos ler o texto para não errar. Veja que interessante, capítulo 21 de João. É Pedro falando, né? Assim, verso 20, diz assim, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Quando nós olhamos para baixo, nós vemos o nosso irmão, vemos a deficiência dele, temos problemas com ele, ao invés de nós olharmos para cima e ver a Jesus. Pedro criou um impasse, criou uma situação difícil na transfiguração, por quê? Porque ele queria exaltar Moisés e Elias. Mas o Senhor trouxe uma nuvem que cobriu tudo isso e mostrou, também isto vai desaparecer, mas eu vou ficar, porque eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Né? Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja vai amadurecer quando ela olhar para Jesus. Ela vai crescer. Então, aí eles, depois disto, erguendo os olhos, ninguém viram, senão a Jesus, somente a Jesus. O grande problema é esse, nós temos falta de visão de Cristo, falta da visão dele. O que Deus faz em meio a um declínio espiritual? Quando o povo de Deus está ficando cego e está se apartando do Senhor, está indo longe, Deus nos chama para vê-lo. Veja aí, Apocalipse capítulo 4.
Apocalipse 4. Ele diz: depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A porta está aberta para você olhar, irmão. A porta está aberta. Desde a morte do Senhor Jesus na cruz, a porta do céu se abriu. E daí a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Ele viu o trono de Deus e um assentado sobre o trono. Sobe aqui para ver, é isso que o Senhor está falando. Enquanto nossa visão está voltada para a terra, não podemos ver o Senhor. Pôr nosso coração a olhar para cima. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, se nós queremos completar nossa carreira. Nós podemos estar olhando para qualquer coisa, talvez um bom emprego, ganhar muito dinheiro. Vamos estar perdendo a meta da glória de Deus. Não é pecado se o Senhor nos der bastante dinheiro, não é pecado nenhum. O problema é nós pormos nosso coração nesse mundo, nessa terra. John Wesley dizia o seguinte, quando ele pegava bastante dinheiro em sua mão, ele dizia: eu procuro me livrar logo dele para que ele não ache o caminho do meu coração. Ele falava isso. Então diz que John Wesley morreu sem ter nada praticamente. Então o Senhor nos chama para ver aquilo que é glorioso. O Senhor tem algo a mostrar muito maior do que imaginamos. E também Ele desce no meio da nossa condição de miséria e pode nos trazer visão, como estava lá esse cego na beira do caminho. Mas se nós podemos dizer hoje: Senhor, tem misericórdia de nós e nos faça ver, podemos orar assim? Todos os dias temos que orar assim: Senhor, que eu possa ver a Tua glória. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios 4 diz o seguinte, dá uma olhada aqui no... a partir do verso 6... Segunda Coríntios 4, 7, diz assim, mas vamos ver um pouquinho o 6, diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quer ver a glória de Deus? Você tem que olhar na face de Jesus Cristo, não há outro lugar que você vai ver glória. Não admire grandes pregadores, não admire nenhuma pessoa proeminente, admire a Jesus Cristo. Olhe para Ele e você vai ver a glória de Deus na face dEle. A glória de Deus não está mais na face de Moisés, porque quando estava na face de Moisés, diz que ela foi desvanecendo-se, porque ela era transitória. A glória na face de Jesus Cristo nunca vai passar. E quando nós olhamos para a face de Jesus Cristo e vemos a glória de Deus, nós vamos sendo transformados à imagem do Senhor. Coisa interessante, nós descobrimos essa semana aí, em Oséias 10, verso 9, ou 9, verso 10, acho que 9, verso 10. Veja o que diz ali. Oséias 9:10 diz:
Vamos ver se é 9 e 10. Oséias 9, 10. Olha o que diz aí. O povo de Deus tem que tomar essa posição e saber o seguinte: como de fato se transformar a imagem do Senhor. Aqui, achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Fruta temporã quer dizer as primícias da figueira no seu princípio. Seu princípio as primícias. Mas eles foram para Baal Peor. Essa palavra Baal Peor eu consultei, ela significa o Senhor da lacuna, Senhor do vazio. Quem está entrando no vazio que você tem no teu coração? Baal Peor significa Senhor da lacuna. Quer dizer, algo que não está preenchido. Esse Senhor das trevas, esse ídolo, preenche aquele lugar. Por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo a ponto de não ter nenhuma lacuna. Amém? E diz aqui, e se consagraram a essa coisa vergonhosa. Veja, eles se consagraram. Não podemos servir a dois senhores. Ou se devota a um, e desagrada o outro. Temos que ter devoção ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele preenche todos os espaços da nossa vida. Ele vai preencher todo minha mente, minha alma, meu espírito, meu corpo, tudo Ele vai preencher. Só Deus pode encher o vazio humano, mais ninguém. Alguém disse que o homem tem um vazio que só Deus pode preencher, mais ninguém. Então, daí diz assim, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Você sabe que a gente se transforma à imagem daquilo que a gente ama? É o que está dizendo esse versículo? Eu vejo bem verdade, porque eu tenho alguns costumes que já estou parecendo com a minha esposa. Mas eu estou buscando ser semelhante a Cristo. Como? Por isso que Deus deu aquele mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Por quê? Porque se você amá-lo, você será semelhante a Ele. Quando se adora os ídolos, diz a Bíblia assim, torne-se semelhante aos ídolos, aqueles que os adoram. Então, o ídolo tem olho e não vê, também o adorador dele não vê nada, ele não enxerga, porque ele tem que curvar sua cabeça para o ídolo, então ele enxerga essa terra, esse pó de onde ele veio, e ele não consegue ver a Deus. Quem vê ídolo não vê a Deus. Se amamos muito dinheiro, daqui a pouco estamos com a cara de um cifrão. É verdade. Eu conheço irmãos que quando chegam na casa deles, eles vão falar de quanto que estão ganhando, que estão comercializando, que estão negociando, que estão fazendo isso, fazendo aquilo, quanto estão ganhando. Mas um dia eu vou dizer para eles, sabe o quanto que você está perdendo? Nós temos um reino que não pode ser abalado. O Senhor disse a vocês, agradou ao Pai dar-vos o reino. Então, eles se tornaram como aquilo que eles amaram. Devemos amar o Senhor. Ele é nosso tesouro. Nosso tesouro. Então aqui, 2 Coríntios 4, né, nós estava lendo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que é importante aí? É o vaso ou é o tesouro? O vaso pode quebrar, irmãos.
o Senhor faz outro. Mas o tesouro nunca pode ser perdido. Então vamos para encerrar. Depois, se você quer responder a essa mensagem e falar, eu quero ver o Senhor, você pode vir aqui na frente, vamos orar uns pelos outros e vamos cantar um hino a Deus de glorificação. Jeremias 18. O vaso de barro. Deus não tem problema se o vaso está quebrado. Talvez você esteja quebrado, foi ferido no teu coração, foi desprezado, foi rejeitado, enfim. Qualquer coisa que tenha quebrado o teu coração, o Senhor Jesus pode consertar qualquer coisa. E fazer esse vaso para pôr um tesouro dentro dele. Amém? Então vamos ler aqui a passagem. Jeremias 18, verso 1 a 4, diz assim: Palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Já viram um oleiro? Ele tem uma roda, então ele coloca a massa ali. Sabe como se prepara a massa? Aquele argila para fazer o vaso. É tirado os melhores barros da terra, os melhores barros, então junta o melhor barro, só que ainda tem um processo, aquele barro é pisado até o máximo para sair todo o ar dele, porque o vaso não pode ter ar, porque quando ar é esse vazio que está ali, né? Então, quando pôr no fogo, ele vai estourar bolhas, vai estourar. Então eles preparam tudo isso. Deus, ele é tão bom, ele prepara a nossa natureza e ele comprime bem, tira o ar dela, todo o oxigênio, para que não sobreviva nada humano, mas que seja de fato tudo do Senhor, Ele que faz. Então, Ele põe essa massa sobre as rodas e começa a modelar agora um vaso. Está modelando o vaso. Daí, de repente, o que é essa roda? Acontece que cai no chão. Estava o vaso já modelado, mas ele não estava ainda no estado de colocar alguma coisa dentro, porque ele não passou pelo fogo ainda. Então ele cai, e o que diz a palavra? Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, graças a Deus, irmãos, uma coisa boa é ser quebrado na mão do Senhor, porque tem solução. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Na versão Reina Valera do espanhol diz assim, fez outro vaso, conforme pareceu melhor aos seus olhos fazer. Muitos de nós, quando somos quebrados, estilhaçamos no chão, caímos no chão, perdemos a forma, pensamos, tudo está acabado. Mas cada vez que o Senhor nos quebra, Ele quer fazer algo melhor. Amém. Então, irmão, se você quer mais visão de Deus, fale, Senhor, eu quero ser insignificante, mas que o Senhor seja tudo em mim. Se você quer, nós podemos orar junto. Quem quer ver melhor o Senhor?